Muito bem, estamos aqui de volta para a gente juntos podermos aqui fazer uma reflexão e uma análise do filme Inimigo do Estado. Não sei se você conhece esse filme, mas tem uma história bastante interessante e que, de certa forma, tem uma certa base no qual nós podemos aí realmente entender. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo do filme, tá bom? E quem puder assistir depois o filme, seria interessante para você pegar melhor a nossa ideia aqui nesse vídeo, tá bom? E assista até o final, compartilhe se gostar, deixe seu comentário, certo? Sua opinião e também o seu like, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. Bem, Inimigo do Estado é o nome do filme e tem uma trama onde ele vai fazer sobre trabalhar um aspecto sobre uma máquina de vigilância estatal. É óbvio que entra em jogo aqui a questão, né, da janela de Overton, não irei me expandir nesse ponto aqui, mas ele tem uma justificativa que o Estado, o governo, oferece à população e para, assim, de certa forma, conseguir deter certos criminosos. Porém, o filme vai mostrar que isso não é tão verdadeiro assim. É tanto que um advogado aqui, interpretado por Smith, aí o personagem, ele vai ser perseguido, acusado, suspeito, né, de um crime, ou até mesmo envolvido num crime que não cometeu, nem sequer sabia. Mas depois do enredo, tudo isso vai ser explicado também assim no filme. Então, eu vou resumir aqui o filme e fazer uma pequena reflexão, tá bom? E mostrar a vocês que quando nós defendemos a liberdade individual e a propriedade privada, certo? De certa forma, se tiver algum candidato, algum político de esquerda e até mesmo de direita, né, que hoje em dia está muito misturado, né? Não existe mais candidatos de direita, né? Isso é um mito que temos hoje em dia, apenas falsificadores, né, do conservadorismo. Bem, vamos entrar aqui na história. É assim, o Inimigo do Estado, né, é um filme de ação, né, e que também vai trabalhar conspiração, que vai procurar mostrar como um cidadão comum, no caso aqui é um advogado, né, mas poderia ser qualquer outra pessoa, e inicialmente o advogado é um personagem secundário, pois o personagem principal é que tem as provas, a gravação, mas aí morre. Depois o advogado assume a situação. Então, como qualquer cidadão, pode se tornar um alvo, né, de uma investigação e de uma poderosa máquina de vigilância estatal. E assim, de certa forma, você vai ver no filme toda uma manipulação para esconder um crime, né? Existe um crime, né, implementado e executado pelo próprio Estado contra até mesmo um político, né? E a mídia passa a ideia de que ele foi suicídio e que ele se drogou e tudo mais. Só que foi uma fachada, foi uma armação. E para isso ser verdade, deveria ter provas. E a única prova era um vídeo que uma pessoa tinha gravado, né, na ocasião. Essa pessoa depois tem um acidente no filme e acaba morrendo. Então o advogado consegue essa fita, essa cópia, e o pessoal do governo, né, monitora através de câmeras, né, e de agentes que querem essas ideias aí aprovadas pelo Congresso, pelo Senado, enfim, vão atrás dessa pessoa e fazem de tudo para conseguir. Matam, fazem de tudo que você puder imaginar. Bem, o advogado Robert Dean, interpretado por Will Smith, tem uma vida tranquila, porém, até acontecer um episódio. A caminho de uma conspiração do governo, né, de um domínio do governo, certo? Ele encontra, esse advogado, encontra um amigo da faculdade que tinha estudado há um tempo atrás, e sem perceber, esse amigo coloca um disquete, uma gravação que crimina um alto funcionário da Agência de Segurança Nacional, do Estado, né? Envolvido em um assassinato de político.
Ao perceber que tem a gravação, a Agência de Segurança Nacional, a NSA, certo? Usa todo o aparato de tecnologia de segurança disponível, satélites, escutas, câmeras e agentes humanos para destruir e arruinar a vida desse advogado, certo? Então, no filme mostra o drama, o inferno que esse advogado enfrenta, porque ele vai ser demitido, ele vai ser perseguido, né? Dramas familiares, né? E tem a sua reputação arruinada e sua família despedaçada e também ameaçada, né? Até mesmo um quase divórcio. Veja como a manipulação e a ação dessas ideologias, né? Que nasce aí nessa ideia de poder total, né? Utilizando aí até mesmo uma fachada de liberdade, de segurança, enfim. Então, com a ajuda de um ex-analista da NSA, o advogado aí, Robert, que esse ex-analista aí também vive escondido, né? Então, Dean tenta também se esconder e sobreviver, né? E para depois expor a verdade. Então, o filme, ele tem uma coisa muito interessante, porque em um momento eles têm a prova concreta, a gravação, que foi uma cópia, certo? A fita original, a NSA tem, eles estavam correndo atrás da cópia, e a cópia era, tipo, meio que destruída, porque ocorre uma perseguição, o carro pega fogo, enfim, a fita parece que se queima, se despede, não tem mais como recuperar. Mas, então tudo basicamente tá tudo perdido, né? Tudo perdido, assim. Porém, existe uma reviravolta em que a NSA captura tanto o ex-analista quanto esse advogado. O advogado começa a criar uma argumentação, ele consegue sair da situação, né, inusitada, e assim, de certa forma, acabar com essa situação. Então, basicamente, por aqui, a história do filme, a ficção, vai sendo narrada. Então, o que o filme faz? O filme traz a ideia de um Estado poder fabricar inimigos internos para proteger os seus próprios interesses. Ou seja, é muito comum no Estado comunista, né, enfim, socialista, o Estado fabricar inimigos internos para proteger seus próprios interesses. É o que nós vimos aqui no Brasil. Né? Não vamos citar nomes, vocês já sabem disso, né? Estão a par do assunto. Eles fabricaram todo o inimigo, né, para proteger as suas ideologias. Tá? Então eles criam uma falsa justificativa, uma falsa narrativa de segurança nacional, né? Não vou entrar em detalhes sobre alguns aspectos, porque o YouTube também é um sistema de monitoramento e pode aqui bloquear meu vídeo, porque aqui no canal já tenho 2 vídeos bloqueados pelo YouTube, né? Então eles ficam utilizando isso aí. Então a NSA no filme representa uma instituição de poder quase divino, que manipula informações, planta provas, distorce fatos e transforma a vida de qualquer pessoa em um inimigo público apenas para encobrir seus crimes. E isso, Cuba, Rússia, China e agora no Brasil acontece, tá bom? Então, sob essa perspectiva, o filme começa a criticar o Estado no nosso contexto agora, tá bom? Na nossa situação aqui, é um Estado socialista, autoritário e corrupto, né, que nós temos hoje no Brasil, onde o bem coletivo é invocado como desculpa para o controle total da sociedade. O filme, né, voltando ao filme, ele se torna muito simbólico, né, e cheio de ideias para a gente poder refletir. Por exemplo, quando a gente vê essa situação, a máquina do Estado querendo impedir até mesmo de jornalistas, veja bem, como aqui o jornalismo ele patrocina certas informações que não têm relevância com a nossa vida. Veja quantos gastos, veja quanto financiamento, veja o que é gastado para um jornalista publicar matérias de cunho secundário, enquanto de cunho primário, né, como por exemplo, como é que fica a acusação de uma pessoa que foi condenada por 9 juízes que tem mais de 1000 provas? Qual o que a mídia está fazendo hoje sobre esse assunto? Nada. Quando um político ele é
sofre uma tentativa de assassinato, o que a mídia, a polícia faz para apresentar os fatos? Nada, né? O que a mídia e os órgãos de segurança, de defesa, enfim, fazem contra um crime de pedofilia, até mesmo dentro de um museu, né? Dentro de uma exposição de obra de arte, que fazem nada. E essas coisas vão se progredindo a um estado caótico, né? Bem, então, no filme, pessoal, a ideia basicamente do filme é você entender que a verdade ela se torna perigosa. Por exemplo, se você apresenta aqui uma ideia de que tem provas contra certos dogmas do governo e certos dogmas contra, por exemplo, o papado. Eu vou dar essa ideia, tá bom? Não vou entrar em detalhes porque o YouTube pode me bloquear aqui, certo? Porque também estou sendo monitorado, estou sendo vigiado por essa máquina que a gente está conversando aqui com vocês. Então, a verdade se torna perigosa. Inclusive, nós temos vários documentos, várias informações que condenam o atual Estado. Porém, o que a Justiça, o que o Ministério Público, o que o Senado está fazendo? Nada, estão brincando de um contra o outro, né? Enquanto nós, como cidadãos comuns, estamos sofrendo esses efeitos. Também, o indivíduo ele é totalmente descartável, porque a liberdade e a dignidade e até mesmo a vida de uma pessoa são ignoradas se ela representa uma ameaça à estabilidade do atual sistema ou do sistema. Tá? Temos também uma vigilância constante. Por exemplo, em nome da segurança, né, o Estado ele procura justificar um certo controle total dos cidadãos, eliminando qualquer traço de liberdade individual. Por exemplo, basta a questão de saúde pública. Quando você tem uma questão de saúde pública, assim, de certa forma normal, que os médicos vêm, aparecem e mostram os mecanismos de defesa, tudo bem. Porém, quando o governo ocupa esse cargo, quando o governo, junto com aqueles que têm a posse de arma, né, e tem até mesmo a capacidade de desferir um golpe, né, contra o cidadão que se opõe a essa certa norma do Estado em relação à questão de saúde, aí se torna um jogo, né, terrível. E outros aspectos semelhantes a isso também. Também temos a acusação como um instrumento de controle. Então, a mídia, o Estado, obviamente você entende que é o Estado, né? O que compõe o Estado. Dentro dessa ideia, né? Se ele é corrompido, obviamente o Estado corrompido, ele procura criar uma acusação para ser um instrumento de controle. Então, uma pessoa não precisa cometer um crime real. Por exemplo, novamente, vou dar como exemplo aqui no Brasil. Temos aí uma pessoa sendo acusada, não é, de crimes que não cometeu. E a máquina aqui da justiça, que não é justiça na verdade, começa a produzir provas contra uma pessoa que não tem crime nenhum. Enquanto, na verdade, os criminosos são liberados e soltos. Veja a relatividade aí, né? Então basta ser acusado para se tornar alvo. Então, basta alguém, por exemplo, no canal já sofri acusações, já sofri até mesmo acusação de processo, né? E se alguém do alto poder quiser me processar, obviamente, eu também posso até ser preso por causa dessa instrumento de controle, né? Então, a verdade, ela é manipulada conforme a narrativa do Estado. Então, finalizando aqui essa reflexão, partindo do vídeo, do filme, né, O Inimigo do Estado, tá? Porque ele traz uma crítica a um poder extremo, excessivo da tecnologia e a ação do poder estatal, lida com algum tipo de ideologia, procura retirar os direitos civis, né, ameaçando pessoas que se opõem a esses dogmas, né? Então, o filme mostra como um governo que afirma proteger os seus cidadãos pode, na verdade, ser seu maior inimigo. É que nem o governo de hoje, né? O governo de hoje, não, ele defende o pobre, ele ajuda o pobre, não. Ele está apenas cegando as pessoas, né? Então, especialmente quando encobre a corrupção. Novamente, não vejo político, não vejo a mídia se ocupando
mostrando os fatos em que o governo está encobrindo sua própria corrupção, né, com discursos de segurança nacional e qualquer outra narrativa fictícia, certo? Nós percebemos que no passado e até mesmo hoje em dia, regimes autoritativos, como o socialismo, fascismo e termos semelhantes a esse, para eles, a verdade é algo terrível, né? Então, a gente precisa aí perceber que quando nós expomos o nosso questionamento, nos tornamos alvo do Estado, né? Então, por exemplo, se o Estado hoje aprovar, por exemplo, já aprovou, né, o casamento homossexual, mas você é contra. Então, o Estado pode, em um certo momento, prender você. Sim, o Estado pode prender você, por você ser contra o casamento homossexual. É só alguém, ou eles terem uma foto, ou eles terem uma gravação, ou um texto, né, que vai ser distorcido, né, dentro aqui do nosso tema, tá bom? Porque cada caso é um caso. Tem gente que realmente quer destruir vidas humanas, né? Aí é outro problema. Vidas humanas inocentes, né? Mas, por exemplo, nós defendemos que o casamento é entre homem e mulher. Então, o Estado pode nos acusar de algum crime, né, de homofobia e prender a gente. Então, nesse sentido aí que as coisas estão acontecendo a passos graduais, de maneira sutil e sorrateira, mas isso está acontecendo. Temos aí toda uma conspiração, né, implementada por diversas seitas que invadem o Estado, a educação, a religião, a academia científica, e assim por diante. Bom, se você gostou desse filme, da análise desse filme, dessa nossa reflexão, deixa aí o seu ok. E agradeço a vocês o seu tempo, a sua oportunidade. E se quiser nos ajudar, é só entrar em contato conosco pelo 8870-9867. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.